toda certeza, Gelson. Agora vamos falar um pouquinho de outro jogo que nós tivemos ontem também, que foi Napoli 1, Milan também 1. Mas no agregado, né, a equipe rossonera passou para as semifinais, algo que já não acontecia há anos, Gelson. Há anos que o Milan não conseguia chegar e conquistar um feito como esse. Passou por várias décadas, né? Após aquela década de Ibrahimovic, Pato, Seedorf, Pirlo, né? Teve uma década, a gente pode falar assim, uma decadência, até dentro do próprio futebol italiano. Então, já algumas temporadas seguidas que o Milan acabava na segunda parte da tabela do italiano, né? Mas conseguiu se rejuvenescer, conseguiu dar a volta por cima, né? O técnico do Milan, o Stefano Pioli, de fato tem participado desse processo e feito um conjunto, né, Gelson? Quando a gente olha para o time do Milan, e acho que também tem um pouco disso do Napoli, você não vê jogadores assim extraordinários, jogadores fora da curva, um cara que, meu Deus, é sensação, um cara que é isso ou aquilo. Mas o Stefano Pioli conseguiu montar um grupo, um elenco, fez com que o Milan ganhasse, né, aquele italiano, na temporada passada ou foi retrasada? Passada, na temporada passada o Milan acabou se sagrando campeão do italiano e hoje consegue novamente um feito inédito, né? Primeiro que o feito já tinha sido inédito de se classificar para uma Champions League, coisa que também já não acontecia há um certo tempo. E depois outro feito inédito de o Milan chegar agora nas semifinais, né, da Champions League. E, assim, para o patamar do Liverpool, é aí que deve estar mesmo, do Milan, é nesse local que o Milan precisa estar. É nas semifinais, é nas quartas de final, é numa possível final, né? E agora espera o vencedor entre Inter e Benfica. Então, assim, você não vê jogadores extraordinários ou pontos fora da curva. Eu acho que os dois que a gente pode citar aqui é o Theo Hernandes e o Rafael Leão, né? Mas não são caras badaladíssimos, né? Como sei lá, um Vinícius Júnior, um Benzema, enfim, Jordi Alba da vida, enfim, não sei. Mas não são caras badalados, mas o Pioli conseguiu, de fato, linkar esse grupo, né? Fechar esse grupo. Exatamente, sem dúvidas, porque o Rafael Leão, citando especificamente ele sai do Sporting para o Milan numa confusão, né? Naquele episódio que teve no Sporting, no CT do Sporting, que invadiram, que bateram nos jogadores, ele sai daquela forma ruim, né? Daquela forma rescindido o contrato. Ele chega no Milan, ninguém praticamente conhecia quem era o Rafael Leão, né? Ele é lapidado no Milan, ele consegue evoluir no Milan. E o Theo Hernandes no Real Madrid, é dispensado pelo Real Madrid e consegue evoluir muito bem no Milan. E o Milan volta à semifinal de Liga dos Campeões após 16 anos, né? Após estar ali na semifinal na temporada de 2006-2007. É campeão contra o Liverpool por 2-1 ali naquele Milan que tinha ainda o Maldini, se não me engano, tinha o Cafu. E volta agora, né? O Milan teve times melhores do que esse, assim, nesse período, né? Nessa entre-safra aí, nesses 16 anos. Teve times melhores. Mas o time que conseguiu esse feito é esse time. Esse time do Krunic, é o time do Calabria, do Maignan, do Tomori, do Giroud, do Rafael Leão, do Benacer. Igual o Felipe citou, o Milan não tem jogadores extraordinários, absurdos e assim, indispensáveis. Tem jogadores que não são operários, mas são jogadores de um time coletivo, que o Stefano Pioli consegue fazer muito bem esse time, que vem numa má fase no italiano, não faz uma campanha tão boa igual fez na temporada passada, não vai ser campeão mais, teve uma leve queda, mas na Champions o sinal fica ligado e ficaram de alerta, né? O Milan, no jogo contra o Napoli, em específico, na volta, no São Paulo, não é mais São Paulo, é Diego Armando Maradona no estádio, eu tenho que me acostumar com isso, né, também, mas o Milan consegue fazer um jogo defensivo impressionante, assim, foi uma das atuações mais maduras que eu já vi de um lateral direito, como foi a do Calabria, com 8 desarmes, com mais de 80% dos duelos ganhos em cima do Kvaratskhelia. É impressionante, quando o Kvaratskhelia tocava na bola, tentava fazer aquela gingada, aqueles dribles dele, tentava fazer algo diferente, o Krunic colava e grudava e dobrava juntamente com o Calabria, né? O Kjaer na vigilância ali também. Então, o Milan conseguiu ter sua estratégia e conseguiu dar muito certo, né? Porque conseguiu ser muito efetivo, finalizou a mesma quantidade de vezes no gol que o Napoli, 4-4. O Napoli finalizou 17 vezes de dentro da área, que mostra o que foi a partida do Maignan, a do Kjaer, do Tomori, do Theo e do Calabria, também do Krunic, do Tonali, enfim. O Milan ainda perdeu o pênalti com o Giroud,
e logo em seguida perdeu, não vou dizer outro pênalti, mas foi uma posição de chute que o Giroud teve, quase dentro da pequena área, que foi quase um pênalti que o Giroud perde também. Então o Giroud depois conseguiu fazer seu gol, foi decisivo e importantíssimo, e o Milan, que estava se defendendo muito bem, fez um jogo defensivo espetacular. Futebol não é apenas um jogo ofensivo, você consegue se defender muito bem, você consegue fazer um jogo bom. E o Napoli conseguiu ainda seu gol com o Osimhen no desespero, né? Na base do desespero, depois que entraram vários atacantes ali, e conseguiu até o empate, faltando 1 minuto para acabar, e não deu mais tempo. Então o Milan conseguiu a classificação. O Milan que venceu o Napoli aí por 4-0 recentemente pela Série A e por 1-0 na Champions. E agora ontem conseguiu esse empate importante aí que deu a vaga para o Milan para a próxima fase, né? O Milan que merece muitos aplausos, vai enfrentar o vencedor de Inter, o Benfica. Quem sabe poderemos ter um duelo, um derby della Madonnina aí, um derby italiano na semifinal, que seria espetacular. Perfeito, Gelson. E a lição que fica para o Napoli é de um time muito vitorioso, é de um time muito lutador, é de um time que lutou até o final, é de um time que buscou, é de um time que criou, é de um time que foi atrás, né? Não chegou aí por acaso, mas chegou com muitos méritos, eliminando o Eintracht Frankfurt nas oitavas, tendo uma campanha maravilhosa na fase de grupos, né? Vencendo o Liverpool, enfim, outras equipes, e chegou até as quartas de final, diante de um Milan, né, muito tradicional nessa competição, hoje talvez nem tanto, mas que a camisa e essa influência que historicamente o clube tem dentro de uma competição, em alguns momentos fazem a diferença, a gente já viu isso em outros momentos, né, Gelson? É claro que as taças, a história, né, jogadores antigos não entram em campo, são 11 contra 11, mas que às vezes são fatores decisivos pelo quesito experiência, até de alguns atletas assim um pouco mais experientes desse time do Milan, como é o caso do Giroud, né, o caso do... a gente pode citar talvez até um Theo Hernandes, né, já disputou o final da Copa do Mundo. O Kjaer é mais experiente também. O Kjaer também, nesse sentido, o Brahim Dias, que já fez parte de um time campeão da Champions League, que foi o Real Madrid, ele veio da base do Real Madrid e tudo, então a gente pode destacar alguns jogadores que têm uma certa intimidade com essa competição, né, que já são experientes na Champions League, né, mas não entram em campo, porém são um certo fator diferencial que eles podem ter ali num jogo decisivo como esse. Mas os nossos aplausos ao Napoli, né, que se despede da Champions League. E eu acho que entra muito naquela questão, Gelson, também na Europa League, o que aconteceu com o Arsenal, né? Para mim, o Arsenal e o Napoli são os dois times assim que surpreenderam nessa temporada. Eu não vou dizer que são os que estão jogando mais bola, porque eu acho que tem um City ou um Real Madrid ali, também aqui parelhos, mas são os times sensações da temporada, a gente pode colocar assim, o Napoli e o Arsenal nesse contexto. Os times sensações, né? Acho que fica bem legal esse rótulo mesmo, porque o Arsenal já teve uma leve queda de desempenho, o Napoli também, mas o que fica é que o Napoli cai lutando, né? Cai matando, cai guerreando, não desistindo. Igual o Felipe citou, o Napoli buscou até o fim o gol de empate, conseguiu o gol de empate e buscou até o fim o gol da vitória que levaria o jogo para a prorrogação, né? Então o Napoli que vai focar suas atenções agora em busca do Scudetto, do título italiano, e que provavelmente irá conseguir, porque é uma vantagem muito grande ainda mesmo com alguns tropeços aí da equipe napolitana. E o Napoli faz uma temporada absurda e muito boa, e temporada recorde, né? Porque consegue chegar em uma fase que nunca tinha chegado na Liga dos Campeões, quartas de final, e vai ser campeão italiano pela terceira vez, muito provavelmente, né? Então, a temporada para ficar na história. Claro que poderia ser melhor, poderia, mas os torcedores do Napoli estão totalmente felizes com esse desempenho da equipe na temporada toda, né? Isso aí é